Olá, galerinha. Então vamos lá. Iremos dar continuidade às questões ambientais europeias e para a gente encerrar o conteúdo, nós iremos falar sobre as políticas ambientais, né? Que as políticas ambientais elas não abordam apenas o continente europeu, mas ela aborda todos os países do mundo. E para a gente encerrar o conteúdo, nós iremos só discutir as conferências. O porquê que surgiu a necessidade, né, das conferências ambientais. E como eu tinha dito a vocês, né, as conferências ambientais, elas vão datar da década de 70. E aí, para a gente poder compreender, né, essas discussões que fomentam políticas ambientais mundiais, nós vamos abrir a aula de hoje discutindo as mudanças climáticas que ocorreram mais precisamente no continente que nós estamos estudando, que é o continente europeu. Só compartilhando aqui o material didático de vocês. Ótimo. Vocês viram aí o canal do YouTube, eu não vou editar esta aula, né, mas fica aí como uma forma de provocação para vocês irem lá, né, visitar, ver os outros temas, né, se quiser revisar algum conteúdo do 8º ano, né, então é só ir lá e aproveitar as aulas. Então vamos lá, pessoal. Sobre as mudanças climáticas, né, quais são as principais consequências das mesmas, né, no continente europeu? Esse mapa, né, que inclusive nós vamos ter aqui uma projeção onde nós vamos conseguir visualizar, né, toda a Europa, né, nós vamos observar aqui quais foram os principais impactos por região. Né? Vamos começar aqui pela região ártica. Né? Região ártica, que inclusive nós vimos na aula passada, quais são os territórios, quais são os países que vão estar inseridos, né, nessa região. Olha só, a região ártica, o aumento da temperatura, diminuição da cobertura de gelo e risco de perdas da biodiversidade. Isso ocasionado por quê, Germano? Exatamente pela questão do efeito estufa. Germano, nós falamos na aula passada das chuvas ácidas, então quer dizer que a gente já vai falar do efeito estufa? Exato. E vocês lembram que na aula passada eu falei que tem poluições locais, que ela tem efeitos globais, e tem poluições locais também com efeitos locais? As chuvas ácidas é um exemplo, né, de uma poluição local com efeitos locais, mas o efeito estufa, né, ele é um exemplo de uma poluição local com efeitos globais. Né? Vamos começar a compreender isso. Então, ele coloca aqui, né, que os níveis de dióxido de carbono, né, contribui, agrava o efeito estufa e automaticamente contribui para o aquecimento da atmosfera, né, causando mudanças significativas no clima. E esses dados que vão ser passados para vocês na aula de hoje, eles foram dados, né, da Agência Europeia do Ambiente. Né? E aí a gente vai observar que, segundo a Agência Europeia do Ambiente, os níveis de gás carbônico na atmosfera já estão 50% maiores do que nos tempos pré-industriais. Então, olha só o impacto, né, que as revoluções industriais ocasionaram, não somente no continente europeu, mas no mundo. Então, vamos aqui retomar. Região ártica. Né, a gente vai ter aqui o aumento da temperatura da região ártica, Germana, vai provocar derretimento, né? Derretimento das calotas polares, isso é bastante preocupante, né? A diminuição da cobertura de gelo, logicamente, é uma consequência do derretimento, né? E o risco de perda da biodiversidade. Na região boreal, né? Região boreal, que inclusive nós também chamamos de floresta boreal, boreal é uma nomenclatura que nós também utilizamos para se referir à localização geográfica ao norte. Nós vamos ter a diminuição da neve e das cobertas de gelo de lagos e rios e o aumento dos rios e de pragas florestais. Aumento de risco de danos de temperaturas, de tempestades, de inverno. Então, aqui nós vamos ter o quê? A diminuição da neve e das cobertas de gelo de lagos e em rios, aumentando o risco das pragas florestais. Então, aqui nós temos um completo descontrole ambiental. E o aumento, né,
das tempestades. Lembra da abertura lá do capítulo, onde a gente viu, né, que as tempestades ocasionaram caos, né, nas cidades europeias, né, em algumas cidades europeias, inclusive no danos e ocasionando também prejuízos econômicos. Falando das regiões montanhosas, a gente vai observar o aumento da temperatura, o risco de extinção das espécies, alteração no potencial hidrelétrico. Sobre a região continental, o aumento do calor extremo, a diminuição do valor econômico das florestas e o aumento dos riscos de incêndios florestais. Zonas costeiras e mares regionais. Nós vamos ter que o aumento do nível do mar, o aumento da acidez dos oceanos e a alteração das comunidades de espécies marinhas. Região mediterrânea, o aumento do calor extremo, o aumento da mortalidade pelo calor e a diminuição do potencial de energia. E a região do Atlântico, nós vamos ter o aumento do risco de inundações fluviais, aumento de danos de tempestade de inverno e o aumento das chuvas fortes, entre outros. Esses daí são os principais, as principais consequências negativas enfrentadas pelo continente europeu, né, dentro desse cenário de aquecimento global. Então, vamos agora discutir as conferências. As conferências, elas começaram a ser realizadas a partir do momento que se observou que a atividade industrial tinha realmente mudado essa questão da atmosfera, né? Ou seja, começou a se observar que os eventos que eram naturais, eles começaram a ocorrer de forma bastante acelerada por conta dessas ações antrópicas. Então, a União Europeia, inclusive, ela tem essa grande preocupação, né, de consolidar políticas ambientais, né, para exatamente minimizar já os efeitos da poluição e da degradação no continente europeu. Então, inclusive tem no livro de vocês, né, a União Europeia tem uma política ambiental própria, baseada nos princípios da precaução, da prevenção e correção da poluição ou dano ambiental. O bloco libera os debates internacionais sobre clima e estabeleceu metas de redução de emissões de gás do efeito estufa até 2030. Então, vamos aqui falar das principais conferências ambientais. Olha só, pessoal, a primeira, década de 70, Conferência de Estocolmo, ocorreu em 1972. Né? O que foi discutido na Conferência de Estocolmo? Aqui nós temos a imagem, né, da Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, sobre o meio ambiente humano, né, ocorrido em Estocolmo em 1972. O que foi discutido? Né, foi discutido, além das questões ambientais, questões como habitação, alimentação, segurança e os meios de acesso de planejamento familiar. Por quê? Porque nessa conferência, né, eles chegaram à conclusão que não adiantava discutir as perspectivas ambientais se a gente não tinha desenvolvimento social, né? Então, nós tínhamos que nos preocupar com a questão do desenvolvimento social. Como é que eu vou discutir as questões ambientais em um país que não consegue sequer ofertar alimentação à sua população, né, que sofre com grandes epidemias? Então, eles levantaram essa discussão, né, que não se tem como discutir meio ambiente sem discutir as questões sociais e sem discutir os processos econômicos, né? Então, foi exatamente esse foco, né, da Conferência de Estocolmo. Germana, houve assim houve um bom resultado após essa conferência? Não, pessoal, na realidade, a conferência não trouxe muitos avanços, né? Não trouxe muitos avanços práticos, mas incentivou o início do debate, né? Mostrou que o mundo deveria se preocupar com as questões ambientais e principalmente com as questões climáticas, que foi o que foi discutido, né, em Estocolmo em 1972. A outra conferência, né, ela vai ocorrer em 1992. Né, foi sediada aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, né, inclusive conhecida como a Rio 92. E aí a gente vai observar também que na Rio 92... um dos grandes marcos dessa conferência foi o lançamento da Agenda 21, que a Agenda 21 propunha um compromisso
com o meio ambiente ao longo do século XXI e a inclusão de setores na sociedade no debate das questões ambientais. Infelizmente, a sustentabilidade proposta, né, pela Rio 92, ela nunca foi alcançada, ou ainda não foi alcançada. Em 1997, houve o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele ocorreu, né, na Conferência de Quioto, no Japão. Certo? Então, qual era o principal objetivo do Protocolo de Quioto? Era definir metas para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, principalmente por parte dos países desenvolvidos, né? E essas metas, eles estipularam tanto o tempo histórico, ou seja, o período era de 2008 a 2012, né? E eles estipularam também um percentual, né? Que no mínimo 5% abaixo dos níveis, né? Que existiram na década de 90. E foi nessa conferência também que houve a questão do crédito de carbono e que houve também a grande polêmica dos Estados Unidos ter se recusado a assinar, né, exatamente porque os Estados Unidos diziam que não ia barrar o seu desenvolvimento, certo, em detrimento, né, dessas questões ambientais. E após a Conferência de Quioto, nós tivemos aí a Rio+10, né, que ocorreu em 2002. Então, não é difícil entender por que é Rio+10, né? 10 anos após a Rio 92. Muito embora ela não ocorra na cidade do Rio de Janeiro, né? 10 anos após, Rio+10, porque foram 10 anos após e aconteceu, né, em Joanesburgo, na África do Sul. E essa conferência, ela teve como objetivo reafirmar os compromissos que foram firmados lá na Rio 92, né? Os compromissos, né, que foram oriundos aí um documento que foi a Agenda 21. Então, eles reafirmam os compromissos, né, da Convenção de 1992 e no debate eles reforçam ainda, né, a questão da erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de produção, o consumo adequado dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. E nós vamos ter posteriormente a Rio+20, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, né, que essa ocorreu, foi sediada novamente no Rio de Janeiro. Né, a Rio+20 que ocorreu em 2012, 20 anos após a Rio 92 e 10 anos após a Rio+10, certo? E essa conferência, ela tinha como objetivo garantir a renovação das práticas de desenvolvimento sustentável, avaliar as lacunas do progresso e da execução dos programas assumidos e promover, assumidos nas conferências anteriores, e promover o debate para novos desafios. E aí nós vamos ter o Acordo de Paris, né, posterior a Rio+20. Inclusive o Acordo de Paris, bem polêmico, porque o Brasil ele se retirou do Acordo de Paris, né? Mas a gente deixa isso para discutir em outro momento. O Acordo de Paris, que foi realizado em 2015, né, a 21ª Conferência das Partes, a COP21, também conhecida dessa forma. Né, o acordo foi aprovado por 195 países, visando reduzir as emissões de gases do efeito estufa, no contexto do desenvolvimento sustentáveis. Então, o Acordo de Paris propõe, né, a questão do comprometimento dos países, né, com a produção de energias limpas e com a substituição de energias tradicionais por energias limpas e renováveis e a troca da frota de veículos movida a diesel e gasolina até 2040. Né? Aí nós temos esse desafio lançado para os 195 países que participaram dessa conferência. Pessoal, nós temos o exercício que nós ficamos, né, de resolver em sala, inclusive vocês vão estar sendo avaliados por conta da resolução desse exercício, mas aí os exercícios a gente deixa para resolver, certo, numa aula de videoconferência, tá bom? Então, até mais e tchau.